Nesta resenha da bola, sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024, nós iremos destacar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, o desempenho de Filipe Luís à frente do Flamengo. Filipe Luís, que está cerca de 2 meses à frente do rubro-negro carioca, vem tendo um bom desempenho, como foi na final da Copa do Brasil, o Flamengo campeão, venceu os 2 jogos, o Atlético Mineiro. No empate, de novo, outro jogo com o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, na última quarta-feira. Não venceu, mas fez o primeiro tempo exuberante, o segundo tempo, até os 25 minutos, foi melhor. Ficou no 0-0, muito pelo goleiro Everson do Atlético Mineiro, que fechou o gol. Antônio Manuel Góes vai abordar esse desempenho do Filipe Luís no Flamengo, direto do Rio de Janeiro. Já Fernando César em Curitiba, no Paraná, e a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos já apurado, Mirassol e o Novo Horizontino muito perto, uma briga mais forte entre as equipes do Ceará e do Sport pela 4ª vaga. Já Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, e o Corinthians, que anunciou que tem aí um banco, enfim, não citou ainda que banco é esse, que vai ser fundamental para pagar, né? Para contratar o goleiro Hugo, goleiro que está vinculado ainda ao Flamengo. Tudo isso e muito mais após a nossa vinheta. Iniciando mais uma resenha da bola e sem perder tempo, eu vou direto ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes. Filipe Luís vem sendo talvez o personagem mais comentado no meio do futebol no Brasil. E mais, hein? Já com repercussão aqui na Europa. Aqui em Portugal mesmo, né, nos programas, enfim. Na Espanha, né, já que ele defendeu por muitos anos a equipe do Atlético do Madrid, de Simeone, ou seja, pelo trabalho, né, em pouquíssimo tempo, não só os resultados, né, de vitória, enfim, mas pelo futebol que o Flamengo vem apresentando e que leva, claro, a resultados positivos e conquista, como foi agora, da Copa do Brasil. O Flamengo venceu os 2 jogos da final com o Atlético Mineiro. E agora teve esse empate na última quarta-feira com o Atlético Mineiro. Também mais um jogo, né, com o Atlético Mineiro, que o Flamengo dominou amplamente a primeira etapa e até os 25 do segundo tempo foi também superior, criando inúmeras oportunidades que, se não fosse o goleiro Everson, o grande goleiro Everson, mais uma vez brilhando no confronto com o Flamengo, poderia ter tido, né, a gente ter visto uma goleada do Flamengo. Mas eu quero lhe ouvir a respeito desse meteórico início de carreira do Filipe Luís no Flamengo, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior, Robson, Fernando e seguidores da Resenha da Bola. Há um equívoco disseminado através dos tempos na seara desportiva sobre o que significa jogo cadenciado, confundido com jogo lento, contido. Nada mais falso, já que cadência é a conjunção entre ritmo, compasso e harmonia, determinante do movimento, que é a mudança mecânica da posição do corpo em relação ao tempo, e a ação, que implica atitude e decisão. Deu para entender? Por que abro este comentário com o tema jogo cadenciado? Para explicar o estilo do novo treinador do Flamengo, Filipe Luís, depois de encerrar a carreira de futebolista com 10 meses na função em 2024, entre as divisões de base sub-17 e sub-20 com a conquista de um título internacional, e a equipe de profissionais por conta das recalcitrantes e deletérias mudanças de comando técnico no futebol brasileiro. O jogo idealizado por Filipe Luís baseia-se numa, digamos, velocidade cadenciada, na costura de movimentos e decisões em espaço de tempo necessário, no limite dos riscos para se sobrepor ao adversário.
Fica assim combinado que cadência e velocidade se relacionam para atingir determinado fim. Os idiotas da objetividade, como diria Nelson Rodrigues, relacionam a proposta de Felipe Luiz a uma compilação do aprendizado com seus treinadores, entre outros Dorival Júnior, sim, ele mesmo, hoje na seleção. Ao começar a carreira no Figueirense, Frank Rijkaard no Ajax, José Mourinho no Chelsea, Diego Simeone, o mais longevo deles, no Atlético de Madrid, e Jorge Jesus no Flamengo, além, claro, dos que sucederam o vitorioso português a partir de 2020, até Tite, que o comandou na seleção brasileira. Com base nessa diversidade de treinadores, o catarinense Felipe Luiz, de descendência polonesa, também submetido ao aprendizado teórico da Espanha, formalizou suas próprias convicções tático-estratégicas que decidiu aplicar em instigante campo de experiência, o Sub-17 do Flamengo, depois de recusar convite para trabalhar como assistente técnico na seleção brasileira, onde, convenhamos, teria de se adequar às propostas do treinador da ocasião, com improváveis chances de contraditório. A trajetória de Felipe Luiz, de menos de 2 meses à frente do elenco principal do Flamengo, em 9 jogos, com 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota e o título da Copa do Brasil, é algo meteórico e de pouca similaridade no universo do futebol. Todavia, para além dos números, uma obsessão por resultados positivos a cada jogo, a fazer os comandados dos cascudos aos mais novos assimilarem sua engenharia para neutralizar e vencer cada adversário. Quis o destino que, no piscar de olhos, seu laboratório exponencial fosse o Atlético Mineiro, do competente argentino Gabriel Milito, com um elenco top de linha na temporada, por sinal também finalista da Copa Libertadores da América. Nos 2 duelos de mata-mata e no confronto dessa quarta-feira 13 pelo Brasileirão, todos contra o Galo de Minas, tal como ocorrera diante do Corinthians, Felipe Luiz pôs à prova uma diferenciada percepção para ocupar espaços e limitar as ações adversárias, fazendo sobressair excelências individuais e coletivas de seu grupo, que na premência de tempo para treinamento imposta pelo horripilante calendário da CBF, por pouco teriam colecionado mais de 10 de gols, que, se não ocorreram, credite-se às espetaculares e impeditivas intervenções do excelente goleiro Everson, que salvou os atleticanos de sequenciais goleadas. Felipe Luiz, consciente, como repete, de que a vida de treinador impõe matar um leão por dia, é a grande notícia do futebol brasileiro na temporada que se esvai, e seu nome já repercute mundo afora, com as honras de estilo na velocidade da luz. Exatamente, Antônio Manuel Góes. O Felipe Luiz, como eu disse antes, você agora ressaltou, sendo muito elogiado aqui, né? A repercussão do trabalho dele é muito forte aqui na Europa. E o Felipe Luiz tem essa questão, que ele trabalha de fato o jogo. Assim como Jesus fazia, como Simeone faz. Um treinador, de fato, tem que estudar o adversário jogo após jogo. Terminou um jogo, ele já começa a pensar no adversário seguinte. E o Felipe Luiz analisa de fato. Você até colocou bem uma frase, né? Que ele vai no limite dos riscos, né, contra os adversários dele. E ele já falou isso na coletiva de imprensa, quando ele foi apresentado como novo treinador do Flamengo, em substituição ao Tite, que ele arrisca mesmo, claro, um risco sem deixar de ter os cuidados, mas ele dá o máximo, tira o máximo da sua equipe, e a gente percebe isso, jogadores como Matheus Gonçalves, que cresceu muito, fez uma partida, na minha opinião, das melhores, ou se não a melhor, dele no Flamengo, garoto novo, que vem mostrando todo o seu potencial, sem falar no Wesley, o time do Flamengo todo. É um outro jogo. E o Felipe Luiz também falou algo que eu achei pertinente. Ele falou, eu jogo como a torcida gosta. Futebol não é
Um gol não é apenas um mero detalhe, né, como disse aquele outro. Um gol é tudo. E você jogando de forma eficiente, de forma intensa, buscando sempre o gol, cá entre nós, né? É muito melhor, é muito mais bonito. Mas eu vou agora dar um pulo até Curitiba, no Paraná. Fernando César, Série B do Brasileirão, chegando em seu momento decisivo. O Santos confirmando o acesso, o retorno à Série A. É a primeira equipe classificada. O Mirassol e o Novo Horizontino bem próximo, depende só deles agora aí, para confirmar, né? Talvez mais uma vitória já consigam aí o acesso. E a briga neste momento pela quarta, por uma das vagas, a quarta no caso, uma das vagas, bem forte entre Ceará e Sport. Quero lhe ouvir, Fernando, a respeito dessa fase decisiva da Série B do Brasileirão. Um abraço. Olá, Júnior. Entramos na reta decisiva do Campeonato Brasileiro, também na Série B. Estamos indo justamente para a penúltima rodada, a 37ª rodada, onde as coisas deram uma clareada. A gente tem aí o Santos, que justamente contra o Curitiba, representante aqui do Paraná, e que foi um fiasco nesta Série B. Realmente se teve uma escolha para uma SAF de forma errada. Essa situação ficou para o Curitiba, porque, como a gente costuma dizer, vendeu a alma para o diabo. Acertou com uma SAF, com dirigentes que não conhecem do métier do futebol, e foi uma péssima campanha do Curitiba, já de forma antecipada, não aspirando qualquer chance de subir para a Série A do futebol brasileiro, e agora entrou naquele período de dispensa. Mais da metade do elenco já está indo embora, sendo liberada, o que deixa a sua torcida lamentando profundamente. Mas vamos ao que interessa. Equipes que buscam exatamente subir para o Brasileirão no ano que vem. O Santos com uma campanha impecável, tendo no Carille o seu técnico que vem trabalhando desde o início da temporada, não mudou a comissão técnica, e justamente contra o Curitiba, no último confronto no Couto Pereira, a equipe do Santos sacramentou a sua volta para a primeira divisão, para a Série A, para a alegria da sua torcida. A gente tem aí o Mirassol ao lado do Novo Horizontino, eles que já somam 63 pontos, abrindo 3 pontos do quarto colocado, como candidatos mais fortes para subir. 2 representantes do futebol paulista, que ficaria ainda mais fortalecido o futebol de São Paulo no Brasileirão do nosso país. Correndo por fora, buscando a quarta vaga, eu vejo justamente 2 representantes nordestinos, o Ceará e o Sport, com grande chance. Ambos somam 60 pontos, aí já numa situação mais difícil, vem o Goiás com chances matemáticas de classificação com 57, e até o Operário, aqui de Ponta Grossa, representante paranaense, mas com situação muito difícil, ocupando um 7º lugar com 56 pontos. Os confrontos: teremos agora, nesta penúltima rodada, Operário e Mirassol, que é um confronto direto, Novo Horizontino e Paysandu, Novo Horizontino jogando em casa, com grande chance de buscar a sua ascensão. O Amazonas pega o Goiás, a Ponte enfrenta o Sport na casa da Ponte, no Moisés Lucarelli, e a equipe do Ceará pega a equipe do América.
Para finalizar, na última rodada, Goiás e Novo Horizontino, Guarani e Ceará, Mirassol e Chapecoense, CRB e Operário e Sport jogando em casa, pegando o Santos. Para finalizar, eu coloco Mirassol e Novo Horizontino com grande chance para subir e a última vaga, repito, ficando entre Ceará e Sport, para mim, um leve favoritismo para a equipe do Ceará, mesmo tendo o último jogo fora de casa contra a equipe do Guarani Júnior. Olha, Fernando, eu vou também nessa linha, né? O Santos subiu, o Mirassol, mas é fácil prever. As duas equipes estão muito bem, tanto o Mirassol como o Novo Horizontino, equipes do interior, né, de São Paulo, que legal, cidades estruturadas no futebol, eu sempre digo isso também. Não adianta você achar que a minha equipe tem que subir para a Série A, né? O meu time tem que subir para a Série A. Quando essa equipe faz parte de uma cidade rica, uma cidade que tem uma condição econômica favorável, é claro que é bom para o clube, é claro que facilita. Não é tudo, mas é um facilitador, sem dúvida alguma. E em São Paulo a gente tem várias cidades do interior com uma condição econômica muito boa, que as empresas investem nos clubes, então o Mirassol e o Novo Horizontino são exemplos dessa realidade. E você citou bem, a briga mais acirrada entre o Ceará e o Sporting. O Ceará vem numa reação muito boa no campeonato, eu também acredito que a vantagem esteja com o Ceará, até porque vai jogar fora com o Guarani, que já está rebaixado, né? Enfim, teremos emoções também nesses últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora até Penedo, Alagoas, meu caro Robinson Lessa. O Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, ainda vinculado ao Flamengo, surgiu a notícia nesta última quinta-feira que o clube tem um banco, enfim, tem como agora vai ter um suporte para pagar, né, o valor para contratar em definitivo o Hugo Souza, e eu quero lhe ouvir a respeito desta situação, porque, sem dúvida alguma, o Hugo foi primordial também para essa reação do Corinthians. Hein, Robinson? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui mais uma vez para comentar um assunto dos mais pertinentes no cenário futebolístico nacional, que é a situação do goleiro Hugo junto ao Sport Clube Corinthians Paulista. O goleiro Hugo, que chegou emprestado pelo Flamengo, com a dura missão de substituir dois grandes arqueiros, inclusive um que é considerado um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Alvinegro de Parque São Jorge, o goleiro Cássio, né? O outro é o Carlos Miguel, teve bela passagem, substituiu em algumas partidas o Cássio depois que ele saiu da equipe e foi para o Cruzeiro, mas o Hugo chegou cercado de muita desconfiança. Aos pouquinhos foi conquistando seu espaço, ganhou a titularidade, a confiança dos companheiros, do treinador Ramon Dias, é muito importante frisar isso, e se tornou, nos dias atuais, uma peça importantíssima na recuperação da equipe paulista no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos salientar o seguinte: há pouco mais de 2 meses, o Corinthians lutava desesperadamente contra o rebaixamento. Hoje, já se pensa, já pleiteia disputar uma Copa Continental, ou a Sul-Americana, ou até mesmo a Libertadores. Então, o quadro se reverteu de maneira bem positiva.
É bem verdade que depois da janela de transferência de inverno, a equipe corintiana se reforçou e se reforçou muito bem, diga-se de passagem. Aqui chegaram o André Ramalho, zagueiro, o Igor Coronado, meio atacante, Rodrigo Garro desenvolveu o seu futebol na sua plenitude, Memphis Depay também, enfim, uma gama de jogadores que realmente encorparam o time alvinegro e melhorou consideravelmente a sua qualidade técnica. E as brilhantes, as estupendas atuações do Hugo também contribuíram para essa reviravolta no quadro que se apresentava, que era dos mais sombrios. Nós mesmos falávamos, com aquela equipe que o Corinthians dispunha naquele momento, até junho, meados de julho, não iria muito longe. E o risco de rebaixamento era iminente. E de fato era. Mas embalou, chegou inclusive a 2 semifinais continentais, Copa Sul-Americana, aliás, uma semifinal continental, me desculpe, a Copa Sul-Americana e uma semifinal nacional, a Copa do Brasil. Então, a campanha do Corinthians recentemente vem sendo uma campanha muito positiva, muito favorável. E o Hugo é parcela importantíssima nesse processo. Agora vai se correr atrás da compra dos direitos federativos do jogador junto ao Flamengo. Corinthians diz que já tem inclusive o fiador, não anunciou quem é, mas a torcida corintiana pouco está se importando. O que ela quer, na verdade, é contar com a continuidade do Hugo defendendo a equipe paulista. Então, vamos esperar para ver, dar nomes aos bois e ver realmente o que acontece. Mas o Hugo tem sido importantíssimo. Forte abraço e até lá, meus amigos. Pois é, meu caro Robson, um abraço para você. O Hugo foi, sem dúvida, uma peça também fundamental nesta recuperação do Corinthians, e agora o clube informando que vai contratar o jogador ao Flamengo. Mas lembrando que neste sábado teremos uma edição do PB Desporto para falar mais sobre as eliminatórias sul-americanas, os jogos, né? O primeiro jogo desta data FIFA, como também da Liga das Nações. Portugal jogou nesta última sexta-feira. A gente vai falar de todos os confrontos, enfim, para vocês ligados aqui no nosso canal. Convidando você para se inscrever no PB Desporto, né, no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!